Em estúdio para nos ajudar a analisar todas estas questões, contamos, como habitualmente, à sexta-feira com Pedro Lino, a quem desde já agradeço a sua presença. Olá, boa noite. Pedro, boa noite. Começamos por o debate quinzenal de hoje, que estava aguardado porque diziam que iam explicar o porquê do recuo das posições e tudo o que se passou no Eurogrupo, que foi um mal-entendido, segundo as palavras do Governo, que afinal nunca esteve em cima da mesa serem estendidas as condições benéficas da Grécia a Portugal. Bem, por um lado, Portugal quer ser diferente da Grécia, por outro, depois queremos as mesmas condições. E é neste limbo que nós temos que navegar. E repara, uma negociação destas a nível das instâncias europeias nunca pode ser na praça pública. E eu acho que é uma triste figura o que muitos partidos da oposição fazem, porque eles sabem que o governo português não pode dizer claramente aos portugueses o que é que quer. Não pode, porque isso é negociado, é em privado, entre ministros das Finanças, entre Estados. Por isso, eu acho que muitas vezes assistam a tristes figuras na Assembleia. As pessoas dizem dizem termos só para ganharem votos, há muito populismo, mas na realidade é óbvio que se todos nós fizermos as contas, os 79 mil milhões não são possíveis de ser pagos em 7 anos. E significaria pelo menos 11 mil milhões de euros por ano, ou seja, 7,5% a 8% do PIB. Não é possível, eu acho que, mesmo que depois que a ajuda externa acabe e que comecemos o tempo de pagar em 2015 ou 2016, não é possível nós irmos ao mercado e conseguirmos estes montantes, porque correspondem a 7,5% a 8% do PIB. Pelo menos a taxas razoáveis. Logo, é óbvio que vai ter que haver uma extensão do prazo. Agora, não pode ser sob pressão. O que eu acho que a Europa quer é perceber se Portugal cumpre ou não. E não podemos, 1 ano e meio depois de termos assinado o acordo com a Troika, dizer não, nós já queremos uma extensão. A extensão há de vir naturalmente por si só, porque é impossível nós irmos ao mercado a taxas de juros normais, a não ser que tudo se estabilizasse e que não houvesse crise de dívidas, nem recessão na Europa, algo que se vai prolongar nos próximos anos e incerteza, só assim é que poderíamos voltar ao mercado. Mas mesmo assim, 7,5% do PIB, só para pagar, fora para isto, pressupondo que as necessidades do governo estão equilibradas, ou seja, déficit zero. Mas não sabemos como é que ainda vamos chegar lá. Pressupondo déficit zero, precisamos de 7,5%, não é possível. Por isso já toda a gente sabe, quem faz contas, que obviamente Portugal vai precisar de mais tempo e também taxas de juros mais baixas, mas isto é um processo negocial que tem o seu tempo. Eu fico, às vezes, estarrecido quando ouço o PS, que assinou o ano passado, quase 6 meses depois, ou 3 meses depois, quando o novo líder tomou posse, a dizer que precisávamos já de renegociar. Bem, mas então não tivessem acordado as condições que acordaram. Dá a impressão que o problema de Portugal é que às vezes dá a impressão que quando estamos com a corda na garganta e precisamos, assinamos tudo. E depois, quando é para pagar, afinal já não podemos, quando já temos o dinheiro do nosso lado, dizemos, não, agora para pagar, desculpem lá, mas precisamos de mais prazos. Ele há de vir desde que Portugal cumpra. É preciso ter calma. Não podemos estar todos afoitos nem a querer algo já para amanhã, porque vamos cumprir o prazo, porque o alívio vai chegar. Não tenho dúvidas disso. Porque a solidariedade europeia tem que ser demonstrada aí, não é em transferências unilaterais de dinheiro, nem em solidariedade, nem em melhorar as condições sem contrapartidas. Primeiro, por muito que isto nos custe, temos que todos fazer o ajustamento, nós estamos todos a pagar mais impostos, eu também, ninguém gosta disto. Mas, depois, eu acho que vamos ser compensados. Mas há muito tempo que se ouvia, pelo menos o PS, há muito tempo que vem dizendo que é preciso mais tempo, o alívio das condições. Mas há 2 tempos, atenção. Sim, neste tempo é mais tempo em termos de déficit que fala se calhar o PS, e mais tempo do alargamento do pagamento do empréstimo, que não é o caso, como já se viu nestas negociações das condições da Troika, da Grécia. Mas a questão que eu queria levantar é que todas estas dúvidas ganharam mais força e relançaram toda esta questão depois de o próprio Ministro das Finanças, a semana passada, quando se aprovava o Orçamento de Estado, veio dizer que Portugal ia beneficiar desse alívio. Mas aí é que está. Eu acho que Portugal vai Adiantou-se, beneficiar. se calhar. Adiantou-se. O senhor, se calhar, adiantou-se demasiado, porque isto são negociações que correm à porta fechada, não podem ser feitas em praça pública e muito menos os países europeus vão ceder sob pressão. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro é preciso mostrar resultados. Se calhar o Ministro das Finanças
pronto, apressou-se porque se Porque calhar não queria podemos dar esquecer que uma o boa Juncker notícia. tinha dito isso, que com certeza que as condições iam-se aplicar a Portugal e à Irlanda. Disse isso no final de uma reunião semana passada também. Mas eu também acho que sim, porque fazendo as contas, matematicamente não é possível Portugal voltar aos mercados. Agora, lá está, se calhar estão todos a anteciparem-se, há uma ânsia de sinalizar ao povo português que vamos ter melhores condições, que o déficit, chegando a partir de um certo ponto, há de ser corrigido via baixa da taxa de juros, mas se calhar foi prematuro, foi algo que há de acontecer, porque as contas não batem certas, por isso nós vamos, de certeza que vamos ter essas melhorias de condições em termos de prazo e alargamento. Agora, em termos de prazo, atenção, o PS o que defendia era o alargamento do prazo do ajustamento. Isto é diferente, é o alargamento do prazo para pagamento da nossa dívida, dos 79 mil milhões. É que há aqui dois prazos. E muitas vezes o que acontece é que baralham-se as pessoas todas. O prazo. Não, já há parece dois. quando foi lançada a questão da refundação do Estado, a reforma do Estado e que tanta polémica, as palavras às vezes tornam-se armas. Eu nunca vi, nestes anos todos, a sério, eu nunca vi na minha vida tanta desinformação, tantos números, tantas contradições. Isto é a sociedade mais desinformada que eu alguma vez vi. Todos nós, ou pelo menos os jornalistas, vocês para filtrarem as informações e nós os economistas para tentar filtrar o que é verdadeiro, isto tornou-se uma tarefa árdua. Porque os jogos de palavras que existem para enganar as pessoas estão ao rubro. Porque, atenção, o que se trata aqui é mesmo de camuflar a realidade. Nós temos um plano de ajustamento até o próximo ano, 2014. Depois temos 7 anos para pagar. São dois prazos distintos. E alargamentos distintos. São alargamentos distintos. E o que está aqui em cima da mesa, para ficar bem claro, é quando se fala das melhorias das condições da Troika, o alargamento é para, depois desses 7 anos, para ser prolongado o prazo de pagamento e não para fazer as reformas. Exatamente, que os 7 anos que nós temos para pagar os 79 mil milhões, que sejam prolongados como para 20. Acabámos de ver que não seria possível, Portugal teria que pagar a um ritmo de superior a 7% do PIB. 7% Por isso, se PIB fosse estendido esse prazo de pagamento, poderia ser menor o esforço. Exatamente. Se fosse estendido, por exemplo, para 20 anos, estamos a falar se calhar de 3% ao ano, já é mais plausível Portugal conseguir ir aos mercados de dívida e emitir uma quantidade de 3% mais a dívida que tenha. Isso já não assusta. Agora, não é possível pedir aos bancos, porque são esses, neste momento, quem compra a nossa dívida, que, em vez de emprestarem à economia, que emprestem ao Estado 8 mil milhões de euros por ano, ou 11 mil milhões de euros por ano. Neste momento, em 7 anos, são 11 mil milhões. 11 mil milhões de euros por ano, em vez de canalizarem para a economia, para canalizar ao Estado, para que o Estado pague o seu empréstimo. Pedido. Ou seja, não é viável, porque seria, mais uma vez, retirar recursos à economia. Mais uma vez, eu acho que a solução há de ser prolongar o prazo até 20 anos, mesmo que depois se pague mais cedo. Porque isso também é possível. Sim, podemos amortizar, se houver um crescimento da economia, que era bom. Se houver um crescimento da economia, se houver uma maior confiança, se os bancos internacionais começarem a subscrever as nossas obrigações e baixarem as taxas de juros que são exigidas a Portugal, é possível que se pague mais cedo. Mas é preferível ter um prazo maior, que os credores internacionais também se sintam confortáveis, que os bancos internacionais sintam que, bem, este plano de pagamentos é fácil ou é cumprível. É razoável, é razoável. Pelo menos. Se for razoável, mais rapidamente eles nos vão emprestar dinheiro. Agora, se nós colocarmos a pressão, que são 11 mil milhões de euros por ano, bem, toda a gente tem medo. Ainda por cima com um exemplo grego, apesar de queremos nos distinguir, mas podemos sempre cair no precipício grego. A Grécia... Que é cair na bancarrota e ficar sempre, ou pelo menos durante muitos anos, dependentes de empréstimos internacionais. Mas isso só vai depender... Nós só vamos cair na situação grega e já estivemos mais perto, felizmente estamos a afastar mais uma vez, como as taxas no mercado secundário demonstram, se as tensões sociais realmente continuarem a aumentar e explodirem. E para isso é que era preciso um consenso na Assembleia da República. Isto é que é o que eu acho que é impressionante como é que não acontece na Assembleia da República. Toda a gente sabe que pelo menos 2/3 dos deputados deviam estar de acordo quanto a uma base de reformas. Ora, o PS nem sequer quer discutir o que é que há a reformar. Os tais 4 mil milhões que têm que ser apresentados em fevereiro e que já se afastou das negociações. Está a falar Afastou-se porquê? Exatamente. Porquê? Porque ninguém se quer comprometer com algo
que lhe vai custar eleitorado. Mas nós temos é que pensar, bem, o que é melhor para o futuro a longo prazo? Não podemos estar a pensar nos calendários eleitorais. É isso que mata a Europa. É pensar no calendário eleitoral da Sra. Merkel, do Sr. ex-Sarkozy, que agora o Sr. Hollande, é pensar nos calendários eleitorais da Itália, de Espanha. Isso foi o que matou o processo decisório na Europa. E em Portugal nós não devíamos estar condicionados também a eleições. E o PS devia, eu acho, e mais cedo ou mais tarde, acho que vai ter que se sentar à mesa, porque isto tem que ser um compromisso a longo prazo. Porque senão a geração futura, as gerações futuras não vão ter um Estado sustentável. As pensões, o dinheiro para as pensões acaba em 2030, 2032. Se as pessoas pensarem assim, são necessárias reformas urgentes. Não interessa estarem a discutir, nem a fazer trocadilhos de palavras, não interessa estar a enganar as pessoas. São precisas reformas há 15 anos atrás, que não foram feitas. Por isso, o tempo urge. Aliás, já nem há tempo. E se cá precisamos de uma nova classe política, mas essa era outra discussão que fica para outro debate. Pedro, e este anúncio de dinheiro fresco, se assim podemos dizer, que pode vir a chegar a Portugal e ser o tal fruto catalisador para as políticas de crescimento, económico. Criação de emprego, dá algum ânimo? O acordo com o BEI? Dá algum ânimo no sentido em que o aumento das garantias fornecidas pelo Estado vem no fundo, facilitar o crédito concedido também pelos bancos, porque o BEI não estava a conceder crédito e pode ser que alguns projetos comecem agora a desenvolver-se e por aí criar algum valor. Até vai ser libertada agora a última tranche de um empréstimo de 2010. Não podemos esquecer. Estava tudo parado. Porque o rating português, quer do Estado, quer da banca portuguesa, baixou para lixo. Ora, são necessárias garantias das garantias. Já não servem. As primeiras garantias em primeira instância. Já não servem. Teve que vir o Estado com uma segunda garantia para que o BEI o Banco Europeu de Investimentos, pudesse libertar os restantes tranches. Mas agora aqui resta pensar, porquê que a banca portuguesa não consegue também financiar as PMEs e estes projetos de investimento? Ora, a banca portuguesa e o setor financeiro encontra-se num período bastante complicado. Primeiro, ainda não tem acesso aos mercados. Depois, enfrenta regulação muito elevada e muito restritiva, com Basileia III, por exemplo, os bancos já não podem investir em ações, não podem, em vez de investir quando investem em capital próprio, em ações, são mais penalizados. Depois, ainda não têm acesso ao mercado. E temos outra restrição, que na realidade nós queremos que os bancos emprestem, mas só criamos leis para que dificultem esses empréstimos. O Banco de Portugal, no início deste ano, impôs um limite máximo de 3% sobre os 3% mais Euribor sobre as remunerações que os bancos podiam dar. Ora, muitos bancos, até junho, julho, ofereciam taxas superiores a 5%. O que significa que, até final do ano, todos os depósitos que ainda estejam vivos, a diferença acima dos 3% mais Euribor para os 5, 6 e 7 que andaram a oferecer, vai ter que ser abatida à capital. O que significa que alguns bancos vão ver diminuído o seu capital próprio. Logo, não podem estar a emprestar dinheiro. Antes do final do ano, e enquanto as contas não estiverem fechadas, há uma série de pressões sobre o setor financeiro, porque eles têm que limpar balanços, têm que fazer as contas. Tem uma recapitalização em curso, leis da Autoridade Europeia. Por isso é que este empréstimo é essencial e estas garantias do Estado são essenciais para que o dinheiro continue a fluir pela economia, ou pouco ainda existe, que continue a fluir. E repara, 6 mil milhões de euros corresponde a 3,5% do PIB, o que é um valor substancial. E pode ser que dinamize a economia, dinamize alguns projetos, não vai ser tudo. Eu acho que não podemos, muitas vezes os portugueses esperam que haja o que os americanos chamam de silver bullet, que é a bala de prata, aquela bala mágica, aquela medida que vai resolver tudo. Não há. O que há é um conjunto de medidas que todas elas, se todas elas forem executadas ao mesmo tempo, podem ser catalisadores para o aumento de emprego, ou pelo menos a diminuição dos despedimentos, para o crescimento económico, para o aumento do investimento, a recuperação da confiança dos empresários. Porque aqui está o
que eu acho que é fulcral para a economia portuguesa é a confiança ser devolvida aos empregados, aos empresários, porque o Estado não cria postos de trabalho. O Estado tem que despedir. Pelo menos isso é o que está a tentar, é a distanciar-se da economia. Tem uma própria carga de trabalhadores que está agora a tentar resolver. Pois, exatamente. Ou seja, vai haver despedimentos no setor público. Por isso, quem tem que criar postos de trabalho é o setor privado. E, neste sentido, mais uma vez, estas garantias do Estado vêm nesse sentido mesmo, que é dinamizar e dar mais confiança aos empresários para ver se a economia começa a retomar, ou pelo menos parar, estancar estas quedas. Estas medidas, este dinheiro vindo do BEI, devolver esta liquidez então à banca, mais os fundos do CREN, podem ser esse mix de medidas ou são precisas mais? Não, são precisas mais. Já falámos aqui algumas vezes que, por muito baixa, por exemplo, que a taxa de IRC fosse, em princípio vamos ter 10%. 10% é o que está em estudo, pelo menos. É o que está em estudo. Há uma série de outras reformas que são necessárias. Por exemplo, o setor da justiça é essencial. Há aquela questão agora que foi anunciado, o simplex das exportações. Há uma forma também para facilitar, mas depois para tudo nos portos. Mas exportações, depois para nos portos. Isso é outra questão. Mas o problema aqui são os processos fiscais, são os processos de execução, são os processos judiciais que demoram muito tempo até ser resolvidos. Essa parece a grande reforma e é mais complicada de se fazer e é mais morosa. É mais morosa, mas tem que ser feita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Nós, a DIF Broker ganhou um processo contra uma pessoa que nos devia dinheiro, contra uma instituição que nos devia dinheiro. Por isso mais fácil seria, porque deve ter bens. Mais fácil seria. Foram identificadas contas bancárias em janeiro ou fevereiro. Foi enviado para o solicitador de execução. Até hoje, as contas não foram penhoradas. 8 meses depois. 8 meses, 9 meses quase. Ou seja, se as empresas precisassem do dinheiro que lhes é devido, ninguém está a pedir o que não é devido, que lhes é devido, se precisassem desse dinheiro para sobreviver, faliam. E o problema é que há muitas empresas que realmente fecham, e muitos empregados, e o desemprego, e uma bola de neve que se agrava na economia, que, segundo os dados do INE, agravou ainda mais as estimativas, não, os dados do terceiro trimestre do PIB, 3,5%. 3,5%. Bem, nós já tínhamos falado aqui que, infelizmente, a economia ainda ia piorar, e se calhar, em princípio ainda vai piorar até o primeiro semestre de 2013. Porquê? Porque as famílias estão assustadas e a guardar o dinheiro e não circula e antes fosse e guardar consumam. O dinheiro também. Isso também, também. Quem tem está a guardar. Mas há uma grande diminuição do rendimento disponível por força quer do aumento de impostos, quer do aumento do desemprego. Muitos agregados familiares agora defrontam-se com um cônjuge desempregado, infelizmente às vezes quando não são os dois. Por isso, outros, diminuição dos próprios salários, e isto tudo afeta o consumo, afeta a economia. E mesmo a poupança que possa haver no final do mês, as pessoas não gastam, porque há uma grande incerteza. Setembro, estes são os dados relativamente ao primeiro trimestre, que acabou em setembro. Setembro foi quando houve aquela questão da TSU, foi quando se começou a discutir mais os aumentos de impostos. Foi quando as pessoas acordaram verdadeiramente para a crise, foram começar as manifestações, para quando... Exatamente, foi toda nessa altura. Tudo isso levou a uma diminuição do consumo privado no terceiro trimestre, que eu até pensei que não iria ser tão baixo. Porquê? Porque em agosto normalmente temos o efeito dos imigrantes, das férias, temos mais pessoas em Portugal, do turismo, e, por incrível que pareça, nem isso ajudou. Nem os imigrantes, nem uma maior movimentação de dinheiro, o que significa que setembro deve ter sido um mês muito mau. Final de agosto foi quando começou as greves nos portos. As exportações foram a principal causa deste abrandamento, segundo o INE? Exatamente, ou seja, tivemos um abrandamento das exportações, as importações aumentaram ligeiramente por causa da importação de uma aeronave, o que, por um lado, ajudou o investimento a não ser tão baixo, mas agravou as importações. Mas é neste mix que nós estamos. As famílias continuam muito deprimidas, muito assustadas com o futuro, inseguras, os empresários também. Qual é um dos problemas de Portugal? Não há uma estabilidade fiscal. Não há um horizonte temporal que se diga, olha, até 2020 o senhor vai ter este quadro fiscal, pode investir em Portugal. Nós já tínhamos visto que a Irlanda foi essa a sua arma que lutou, mas tem uma fiscalidade, tem um IRC estável há anos. Nós vimos quando foi a negociação do plano da ajuda irlandês,
a União Europeia, a Troika e o Banco Central Europeu queriam que eles subissem a taxa de Mas IRC. Foi uma bandeira. Porquê? Porque é o que dá confiança aos empresários, é a estabilidade fiscal do sistema judicial, um bom sistema de educação e mais importante, qualquer incentivo de crenes, eu acho que é uma estabilidade. Eu preferia investir num país, mesmo que não tivesse ajudas, mas que soubesse que se eu tivesse um problema, podia ir para a Justiça e que no mês estava resolvido, que não tinha que gastar em advogados, em trâmites legais, em processos. E que havia estabilidade, que é isso que os empresários pelo menos pedem. E isso não ajuda neste momento à recuperação do investimento por si só, nem às famílias que ainda conseguem poupar algum e ter algum dinheiro, algum rendimento disponível, a gastarem. Infelizmente. Infelizmente, e vamos ver se esse sentimento começa a alterar-se. Obrigado, Pedro, pela presença neste Hora Económico. Adeus.